O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: A vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Pois nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E eles não perceberam até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é domingo, é dia do Senhor, e de maneira especial entramos no Ano Novo Litúrgico. O Ano Novo Civil, ele começa ali no dia 1º de janeiro. Para nós católicos, o Ano Novo Litúrgico começa com o 1º domingo do Advento. Hoje, estamos no Ano Novo, para nós católicos. E nesse ano, de maneira especial, estaremos meditando o Evangelho de São Mateus, porque nós entramos no ano A. Então, o ano litúrgico também é dividido nesses 3 evangelistas: o ano A, o ano B e o ano C. O ano A corresponde ao Evangelho de São Mateus. O ano B, ao Evangelho de São Marcos. Ano C, o Evangelho de São Lucas. Nós estávamos no ano C, meditando o Evangelho de São Lucas. Então, todos os domingos e nas solenidades, as leituras correspondiam sempre ao Evangelho de São Lucas. Agora será o Evangelho de São Mateus. Percebam, todos os domingos, neste ano que começa a partir de hoje, será o Evangelho de São Mateus. E estamos nesse tempo do Advento. Esse tempo onde nós nos preparamos para as 2 vindas de Jesus. A primeira vinda aconteceu na simplicidade ali de Belém, aonde Jesus nasceu. Lembremos ali do anjo Gabriel, que anunciou a Maria lá em Nazaré, e depois o seu nascimento em Belém. Foi uma preparação de mais ou menos 2000 anos que os judeus se prepararam para a vinda de Jesus. Nessa primeira vinda, ele vem para dizer para nós o seguinte: é hora de mudar de vida. O caminho é esse. As pessoas que estavam nas trevas, vocês vão ver essa leitura na missa da noite de Natal, que nós estávamos nas trevas e de repente uma grande luz brilhou para nós, que é Jesus. Então, Jesus vem para nos tirar das trevas e apontar o caminho que nós devemos seguir.
É interessante, meus irmãos, que na primeira vinda não tem questão de julgamento. A primeira vinda é para acertar o caminho. Vamos lá, nós veremos São João Batista dizendo isso, aplanar o caminho para que nós possamos caminhar para o Senhor e estar diante dele. Essa foi a primeira vinda. Na segunda vinda, já vai ser o contrário. O Senhor virá majestoso na sua glória para buscar aqueles que entenderam e que andaram numa vida santa, e ele virá para levar todas essas pessoas para o céu. Lembremos lá, quando Jesus fala a respeito da separação dos cabritos, que ficarão à esquerda, e as ovelhas que estarão à direita. Ou seja, aqueles que não quiseram saber de Deus, que abandonaram o Senhor, ficarão do lado esquerdo e serão condenados. Aqueles que seguiram, que ouviram a mensagem do Evangelho, batizaram-se e levaram uma vida santa, evitando os pecados mortais, se santificando através dos sacramentos, pedindo a Deus a graça das virtudes para se santificar. Esses estarão do lado direito e irão para o céu. Aqueles que não quiseram saber de Deus, Jesus vai dizer o seguinte: afastai-vos de mim e ide para o fogo eterno. Aqueles que foram fiéis, ele vai dizer: vinde bendito para a casa do meu Pai. Vinde, venha estar comigo. Então, esse tempo do advento é um tempo de conversão também. É um tempo de revisão de vida. Os verbos estarão sempre no futuro. Ele virá. Ele virá. Ele virá na sua glória. Ele virá na sua majestade. Ele virá para quê? Para nos levar. É a segunda vinda. Então, nesse tempo do advento, até o dia 16 de dezembro, nós estaremos meditando a segunda vinda de Jesus. A partir do dia 17, nós estaremos meditando a sua primeira vinda. Aí nós iremos nos preparar para o Natal. Tendo isso como base, e espero que você tenha entendido, isso motiva-nos para que nós possamos realmente viver com intensidade o advento. Então, tendo em vista isso, vamos para o Evangelho de hoje. Vocês ouviram? Estamos no Evangelho de São Mateus, ano A, o capítulo 24, do versículo 37 até o versículo 44. Jesus fala da vinda do Filho do Homem. Ele diz: a vinda do Filho do Homem, ou seja, ele, na sua segunda vinda, será como no tempo de Noé. Vocês se recordam a história de Noé? É só ir lá no Antigo Testamento que você vai ver. Deus, vendo que o mundo, que as pessoas não queriam mais saber dele, ali no capítulo 6 do livro do Gênesis, vai dizer que Deus se arrependeu de criar o homem. Mas ele notou que existia um homem muito fiel, que era Noé. Então, Deus disse que viria um grande dilúvio sobre a face da terra. E aqueles que não se voltassem para ele iriam perecer, iriam morrer, iriam ser condenados.
Então era preciso que o homem pudesse refletir sobre isso. Então Deus pede para Noé construir uma grande arca, aonde as pessoas iriam entrar nesta arca, e entrando na arca, eles seriam redimidos. Isso aí mostraria que realmente eles estariam arrependidos e não queriam viver daquela vida longe do Senhor. Noé começa a construir a arca, o povo não entende, falava que Noé estava doido, até que chegou o dia em que a arca estava pronta. E aí o convite, venham para a arca, venham para cá, que virá um grande dilúvio. Eles chamavam Noé de doido, porque eles olhavam para o céu e viam o céu limpo, limpo, sem nenhuma nuvem, como é que ia chover e tal. E eles não entraram, então a família de Noé entrou, e Deus pediu também que entrassem os casais de animais, para que recomeçasse um novo tempo, uma nova criação, já que aquela criação ali não deu certo. As pessoas estavam todas vivendo uma vida errada, como eu acabei de dizer. Então, os homens não quiseram entrar. Noé levou os animais. Quando fechou a arca, começou a chover. E chuva, e chuva, e chuva, e chuva, e a chuva foi aumentando, 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 até que a arca começou a ficar ali flutuando na água, e o povo começou a gritar querendo entrar. Não entraram, não se prepararam, não quiseram mudar de vida. Então, na hora que a arca se fechou, pronto, todos que ficaram do lado de fora morreram afogados. É por isso que Jesus está dizendo: a vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Pois nos dias antes do dilúvio, todos comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, tá vendo? Eles levavam uma vida errada. Eles não queriam saber de Deus. E pelo fato de não querer saber de Deus, Deus deu a chance, eles não quiseram. Pereceram. E aí, na leitura do Evangelho, Jesus diz assim: assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. Nessa segunda vinda, o que é que vai acontecer? 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado e o outro será deixado. E aqui deixado, meus irmãos, será condenado. Não vai ficar aqui na terra, porque a terra vai desaparecer. Esses serão condenados. Então, 2 mulheres estarão moendo no moinho. Uma será levada e a outra será deixada. Então, o que é que significa? O que será levado? Aquele que irá com Jesus para o céu. Esses são aqueles que foram fiéis ao Evangelho. Aqueles que levaram a vida séria. Aqueles que tiveram uma vida de preparação e se prepararam bem. Se confessaram, levaram uma vida com Deus, perdoou quem precisava perdoar, e assim colocou os mandamentos em dia. Então, os preparados, irão com o Senhor. Aqueles que levaram uma vida totalmente contrária e que não quiseram saber de Deus, serão condenados, não irão com Jesus. Meus irmãos, isso não é história de carochinha, não. Isso é muito sério. Tem gente que fica lendo ali essas passagens do Evangelho, até do Antigo Testamento, e ficam dizendo que isso tudo é história de carochinha. Foi isso que aconteceu com Noé. Acharam que era história de carochinha e aconteceu, e eles não foram, eles não sobreviveram, todos morreram. É isso que Jesus está falando. A minha pergunta que eu faço para você é:
Em qual dos dois lados você está? Você está com aqueles que estão se preparando ou você está com aqueles que estão levando uma vida errada numa casa de duas pessoas? Um será condenado e o outro será levado com o Senhor para a glória, para viver eternamente no céu. Você é o que está preparado ou você é aquele que está despreparado? Se você é o que está preparado, continue firme, persevere. Mas se você é o despreparado, mude de vida, volte-se para Deus. Deus não mente. Essa é uma grande verdade. E aí Jesus dá a continuidade, dizendo assim: ficai atentos. Bem, vamos ao versículo anterior. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e a outra será deixada. 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado e o outro será deixado. Tá vendo? Tá tudo relacionado com o futuro. Será. Portanto, agora Jesus diz: ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. E aí Jesus deixa-nos nesta incerteza. Qual o dia que ele virá? Nós não sabemos. Então, se nós não sabemos o dia que o Senhor virá, meus irmãos, levemos uma vida séria. O tempo de advento não é tempo de brincadeira, é tempo de preparação. Porque se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, Jesus está dizendo, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Ficai atentos, ficai preparados, vigiai. Essas são as 3 palavras que nós estaremos meditando durante esse tempo do advento. Ficai atentos, ficai preparados e vigiai, porque o Senhor virá a qualquer momento. Na primeira leitura hoje, que está no livro do profeta Isaías, no capítulo 2, do versículo 1 até o 5, aqui diz assim: Ele há de julgar as nações e arguir numerosos povos. Esses transformarão suas espadas em arados e suas lanças em foices. Não pegarão em armas uns com os outros e não mais travarão combate. Vinde todos à casa de Jacó e deixemos-nos guiar pela luz do Senhor. Vinde. Essa casa de Jacó, ela tem uma simbologia. Vinde à casa do Senhor. A casa do Senhor é o céu. Então, vamos nos deixar guiar pela luz do Senhor? E aí ele diz, no versículo 4, ele há de julgar as nações. Tem gente por aí achando que não haverá julgamento. Vocês se lembram que ontem eu dizia certas heresias que estão dizendo por aí que Deus é amor e que depois todo mundo vai se salvar e que o inferno está vazio? Essa heresia que tem muita gente acreditando e que não deveria acreditar. Tomemos cuidado, meus irmãos. Quando o Senhor vier na sua glória, ele virá para julgar as nações. Ele virá para me julgar, virá para julgar você, virá para julgar a nação brasileira, a nação paraguaia, a nação nicaragüense. Ele virá julgar os portugueses, ele virá julgar os italianos, ele virá julgar os chineses, ele virá julgar os coreanos, todas as nações serão julgadas. E aqueles que não tiverem com o Senhor não se salvarão. E aí,
Nos voltemos agora à carta aos Romanos, para concluir a meditação do dia de hoje. Romanos capítulo 13, do versículo 11 até o 14. Vós sabeis em que tempo estamos. Vocês sabem em que tempo estamos? Dê uma olhada no mundo para você ver. Olhe se o mundo hoje não está como no tempo de Noé, como no tempo de Sodoma e Gomorra. E eu vou dizer, não está como no tempo de Noé e no tempo de Sodoma e Gomorra, não. Nós estamos nos tempos piores do que aqueles tempos de lá. Os tempos são maus. Como Jesus disse, essa geração adúltera. Aí São Paulo continua alertando, dizendo: pois já é hora de despertar. Não vamos ficar dormindo, não, hein? É hora de despertar. Com efeito, agora a salvação está mais perto de nós do que quando abraçamos a nossa fé. Ou seja, a vinda de Jesus está mais próxima. Cada dia que passa, mais próxima está. Então a noite já vai adiantada e o dia vem chegando. Então vamos despojar das ações das trevas e vistamos as armas da luz. E agora ele vai dizer o que significa as ações das trevas. Ele vai dizer assim, olha: procedamos honestamente como em pleno dia. Olha, nada de glutonerias, de gulodices, porque isso aqui simboliza todos os prazeres carnais. Aqui tá tudo incluído. Os gulosos, os beberrões, aqueles que vivem na bebedeira, que só pensam em beber. Nada de orgias sexuais. Estamos ou não estamos vivendo esses tempos difíceis de orgias sexuais? Até as crianças estão sendo manipuladas para, já na fase da criança, nesse tempo aí, já viver essas coisas. Lembram daqueles kits sexuais introduzidos nas escolas? E já estamos ouvindo por aí que vão voltar. Nada de orgias sexuais e imoralidades, nada de brigas e rivalidades. Por isso é tempo de se revestir do Senhor Jesus Cristo, é tempo de santidade. É interessante, meus irmãos, que tinha um homem que vivia esse tipo de vida aqui, que São Paulo está acabando de dizer. Bebedeiras, glutonorias, orgias sexuais, imoralidades, brigas, rivalidades. A mãe dessa pessoa, muito preocupada, vivia rezando pela conversão dela. E nada dela se converter. E um dia ela foi passando na igreja e entrou. E um bispo que estava lendo justamente esta passagem. Naquele momento, essa pessoa, ela foi tocada profundamente quando ele foi ouvindo a partir ali do versículo 13. Procedamos honestamente como em pleno dia, nada de glutonorias e bebedeiras, nem de orgias sexuais e imoralidades, nem de brigas e rivalidade. Aí o versículo 12, a noite já vai adiantada, o dia vem chegando. Despojemo-nos das ações das trevas e vistamos as armas da luz. Quando ele ouviu essas palavras, a luz entrou,
a mente dele foi iluminada e ele mudou de vida. Sabe quem era esse bispo que estava lendo essa passagem? Santo Ambrósio. E sabe quem foi esse que ouviu e se converteu? Santo Agostinho. E a mãe dele que rezava? Santa Mônica. Foi isso que aconteceu. Vocês se lembram? Pessoas por aí dizendo que Santo Agostinho disse que Deus é amor e que o inferno está vazio e essa coisa toda. Se o inferno estava vazio, por que ele mudou de vida? Por que ele levou, então, uma vida santa? Por que depois de ter vivido todas essas situações, ele se converteu, se tornou sacerdote, bispo e santo? Tanto que no dia em que a mãe estava prestes a morrer, Santa Mônica, ela disse: agora eu não tenho mais preocupação. Agostinho se converteu. Já não há mais motivo nem de eu viver mais. Eu quero ir ao encontro do meu Senhor. E alguns dias depois ela morreu. E antes de morrer ela pediu a Agostinho, porque era bispo, me coloque sempre na Santa Missa. Apesar de ela ter levado uma vida santa, ela ainda pede que o filho dela não esquecesse de colocá-la nas Santas Missas. Isso é preparação para a segunda vinda do Senhor. Em que situação você está? Você está nas bebedeiras, nas guludices, nas orgias sexuais, nas imoralidades, nas brigas e nas rivalidades? Se você estiver, por favor, larga tudo isso e comece uma vida santa. O Senhor está por vir. O Senhor virá julgar. A segunda vinda do Senhor está cada vez mais próxima. E se você não está vivendo isso, peça a Deus a graça por meio de Nossa Senhora para você perseverar. Porque quantos, meus irmãos, que começaram bem e terminaram mal, como diz São Paulo, começaram no espírito e terminaram na carne, abandonaram o Senhor. Como São Paulo mesmo vai dizer, Demas me abandonou por amor a este mundo. Não quis mais levar uma vida santa. Que Deus me dê a graça de eu levar uma vida santa. Preciso rever mais uma vez a minha vida. Preciso fazer um bom exame de consciência e ver aonde eu tenho falhado. E depois buscar um sacerdote para me confessar. Eu não posso ficar para trás. Eu não posso. Se Jesus está dizendo no Evangelho que numa casa de duas mulheres, uma vai com ele e a outra vai ser condenada. Se no lugar onde tem homens, um vai com eles, dois homens, um virá com ele e o outro ficará e será condenado. Então vamos dizer assim, eu faço parte do grupo dos sacerdotes. Eu não quero ficar do lado esquerdo, eu preciso estar do lado direito. Eu não posso entrar nesta separação onde Jesus vai colocar os sacerdotes que ficarão do lado esquerdo e os sacerdotes que ficarão do lado direito. Os do lado direito são aqueles que levam uma vida santa. Os do lado esquerdo são aqueles que brincaram com a salvação, não levaram uma vida segundo o Senhor. Não, eu quero estar do lado direito. Eu quero ir ao encontro do Senhor. Eu quero estar preparado e eu preciso me preparar. Eu estou dizendo, eu preciso. Se você não precisa, aí é questão sua, mas eu preciso me preparar. Eu preciso ir
para o céu. Vem, Senhor Jesus, Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer e nem quero viver em pecado mortal, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-nos, Virgem Santíssima, valei-me, Virgem Santíssima. Vem, Senhor Jesus, Maranatá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe Maria Santíssima. Um bom início de ano litúrgico numa vida santa.